Muito bem, meus amigos, vamos lá. Revista Espírita, finalizando o mês de outubro de 1860, nós vamos para as duas últimas dissertações que Kardec publicou, mensagens que foram recebidas na sociedade ou nas reuniões particulares que os membros da sociedade participaram, ou mesmo aqueles que apenas compartilhavam esse conhecimento. Nós vimos então vários dos temas. O último que nós acompanhamos na semana passada foi sobre a caridade material e a caridade moral, vindo pela irmã Rosália. E vamos entrar agora na eletricidade do pensamento, também com a senhora Costel como médium. Lembrando que o espírito Geórgios trouxe para nós várias mensagens falando sobre a evolução dos espíritos desde a sua origem, mundos em que os espíritos vivem, condições evolutivas. Trouxe para nós ali um conteúdo bastante interessante para nos ajudar nesse aprendizado. Agora vem aqui o espírito Delphine de Girardin, ou de Girardin, a eletricidade do pensamento. Então vamos a ela. A mensagem diz assim para nós: falarei do estranho fenômeno que se passa nas assembleias, seja qual for o seu caráter. Quero falar da eletricidade do pensamento, que se espalha, como por encanto, nos cérebros menos preparados para recebê-la. Por si só, esse fato poderia confirmar o magnetismo aos olhos dos mais incrédulos. Surpreende-me, sobretudo, a coexistência dos fenômenos e a maneira pela qual se confirmam reciprocamente. Sem dúvida direis, o Espiritismo os explica a todos, pois dá a razão dos fatos, até então relegados ao domínio da superstição. É preciso crer no que ele vos ensina, porque transforma a pedra em diamante, isto é, eleva incessantemente as almas que se aplicam a compreendê-lo e lhes dá, nessa terra, a paciência para suportar os males, proporcionando-lhes no céu a elevação gloriosa que se aproxima do Criador. Volto ao ponto de partida, do qual me afastei um pouco. A eletricidade que une os espíritos dos homens numa reunião e os faz compreender, todos ao mesmo tempo, a mesma ideia. Essa eletricidade será um dia empregada tão eficazmente entre os homens quanto já o é agora para as comunicações distantes. Chamo-vos a atenção para esta ideia. Um dia eu a desenvolverei, pois é muito fecunda. Conservai a calma em vossos trabalhos e contai com a benevolência dos espíritos bons para vos assistirem. Aí teve uma interrupção aqui, na comunicação, e depois ela volta num outro dia. Vou concluir meu pensamento, incompleto na última comunicação. Eu falava da eletricidade do pensamento, e dizia que um dia ela seria empregada como o é a sua irmã, a eletricidade física. Com efeito, reunidos, os homens liberam um fluido que lhes transmite, com a rapidez do relâmpago, as menores impressões. Por que jamais se pensou em empregar esse meio, por exemplo, para descobrir um criminoso, ou fazer que as massas compreendam as verdades da religião ou do espiritismo? Nos grandes processos criminais ou políticos, todos os assistentes dos dramas judiciários puderam constatar a corrente magnética que, pouco a pouco, forçava as pessoas mais interessadas a ocultar o pensamento, a descobri-lo, até mesmo a se acusar, por não mais poderem suportar a pressão elétrica que, malgrado seu, fazia brotar a verdade, não de sua consciência, mas de seu coração. Deixando de lado essas grandes emoções, o mesmo fenômeno se reproduz nas ideias intelectuais, que se comunicam de cérebro a cérebro. O meio, portanto, já foi encontrado. Trata-se de aplicá-lo. Reunir no mesmo centro homens convictos,
ou homens instruídos, e lhes opor a ignorância ou o vício. Essas experiências devem ser feitas conscientemente, e são mais importantes do que os inúteis debates travados sobre palavras. Então, Delfim de Geradan traz para nós essa comunicação. Bom dia, Masa. Bom, quando nós falamos aqui em eletricidade do pensamento, nós podemos dizer que já iniciamos esse tipo de estudos quando nós falamos, por exemplo, da prece. Kardec já trouxe para nós ensinamentos valiosos a respeito da prece, em especial lá no capítulo 28, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele explicava o que é a prece, trazendo para nós a sua fundamentação, trazendo a sua fisiologia, ou seja, de que modo que a prece traz o seu efeito, mostrando para nós que não são apenas palavras mais bonitas, palavras mais feias, palavras mais organizadas, mais desorganizadas, palavras espontâneas ou palavras decoradas. Mas nós falamos ali da força do pensamento que gera esse movimento. E aí então nós lembramos que o pensamento é uma força que produz uma agitação no fluido à nossa volta, dando a ele não apenas a intensidade, mas dando para ele também a qualidade. Então tudo isso nós estudamos falando sobre a prece. Então no momento em que nós nos concentramos, no momento em que nós direcionamos o nosso pensamento para determinado foco, com determinado objetivo, então o efeito acontece mecanicamente. Embora nós saiamos do mundo material e entremos no mundo fluídico ou no mundo energético, nós temos ali um movimento mecânico. A mente produz uma força, essa força provoca uma ondulação, e essa ondulação então leva esse pensamento a distâncias que nós sequer compreendemos. E os espíritos procuram trazer para nós, nas suas instruções, a força do pensamento, a distância ilimitada que ele alcança, a velocidade com que ele se propaga. E ainda assim para nós é muito difícil, porque todas as referências que nós temos são referências que fazem parte do nosso mundo material. E sendo o pensamento uma força imaterial, nós não temos condições de mensurá-la. Então esse foi o início do nosso estudo. Aqui então, nós vemos também outra oportunidade. Kardec falava também sobre a prece, quando ele dizia, um homem que faz uma prece sozinha, essa prece é menos ou mais poderosa do que uma prece que é feita em conjunto. É claro que os espíritos vão dizer para nós que vai depender muito do indivíduo que faz, mas sabendo que a força do pensamento coletiva, ela tem sem dúvida nenhuma uma força maior do que colocando ali todos no mesmo nível de igualdade, ela tem ali mais força do que aquele que faz a sua prece individualmente. E aí então nós pensamos sempre que na harmonia do pensamento, falamos também sobre a sintonia, que também é um outro tema relacionado com a prece. Essa sintonia significa que todos nós então, entrando no mesmo padrão de pensamento, pensamos na mesma ideia, temos ali as mesmas intenções, temos o mesmo propósito, nós estabelecemos então uma corrente de pensamentos em mesma sintonia. A mesma coisa acontece, e aqui a Delfim traz para nós aqui algo bastante interessante, quando ela diz para nós, logo na primeira frase, falarei do estranho fenômeno que se passa nas assembleias, seja qual for o seu caráter. Então nós podemos falar de uma assembleia religiosa, numa assembleia filosófica, numa assembleia científica, numa assembleia política, numa assembleia educacional, numa assembleia esportiva, de diversão, enfim. Temos ali, onde Andréa, temos ali assembleias das mais variadas qualidades. Mas o que nós lembramos sempre é o mecanismo do pensamento que se propaga e a sintonia que se estabelece. Esse é o ponto fundamental. A ideia para nós aqui não é se a assembleia tem um caráter positivo ou um caráter negativo, um caráter construtivo ou um caráter destrutivo. Nós falamos do efeito de uma assembleia em que há uma força coletiva em sintonia na mesma, ali, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Então nós vemos ali que todos nós vamos então nos influenciando.
Mas a ideia que nós colocamos, e aí nós entramos agora nesse mundo invisível, nesse mundo sutil que nos envolve, é que quando nós pegamos, por exemplo, várias pessoas no mesmo ambiente, tratando do mesmo tema e todos eles ali em sintonia, nós não vamos pensar que é uma coincidência que nós vamos encontrar todas as pessoas pensando no mesmo objetivo. Porque nesse momento, então, saindo do mundo material, onde nós vemos ali individualidades, indivíduos pensando na mesma coisa, e nós então transcendemos para o mundo sutil, para o mundo das energias, nós vemos então ali forças que estão se mobilizando, criando ali um padrão, né? Criando ali uma grande onda uniforme em que todos estão ali alimentando e sendo alimentados por ela. E aí geralmente a gente pensa sempre, né, que eu estou pensando, mas raramente a gente percebe que a gente também está sendo influenciado. Porque da mesma forma em que eu emito um pensamento e entrando nessa mesma sintonia, eu também recebo esse mesmo pensamento. Então, quando ela coloca para nós aqui dessa eletricidade do pensamento, é nesse sentido. Por isso que a partir dessas instruções que são tão importantes que os espíritos vão trazendo, e aqui nós estamos em 1860, Kardec ainda tinha ali uma longa trajetória pela frente para desenvolver esses temas todos que iam chegando, então a gente vê que através dessas instruções que ia se formando então essa base teórica, para que pudesse depois desenvolver um conjunto de ideias mais sólido, porque ele foi então sendo ali, né, sendo construído por essas várias instruções que vieram com o passar do tempo. Então ela passa para nós aqui, só para a gente poder melhorar aqui o nosso entendimento. Então ela fala aqui sobre, né, seja qual for o caráter, o estranho fenômeno que é a eletricidade do pensamento. E ela diz que se espalha, como por encanto, nos cérebros menos preparados para recebê-la. Por si só, esse fato poderia confirmar o magnetismo aos olhos dos incrédulos. Surpreende-me, sobretudo, a coexistência dos fenômenos e a maneira pela qual se confirmam reciprocamente. Aqui ela está falando alguma coisa sobre o espiritismo e tudo mais, mas ela chama atenção aqui, volta ao ponto de partida. A eletricidade que une os espíritos dos homens numa reunião e os faz compreender todos ao mesmo tempo a mesma ideia. Essa eletricidade será um dia empregada tão eficazmente entre os homens quanto já o é agora para as comunicações distantes. Chamo-vos a atenção para essa ideia. Conservai a calma aqui, depois ela fala sobre o que ela vai voltar para falar, né? Eu falava da eletricidade e dizia que um dia ela será empregada como é a sua irmã, eletricidade física. Com efeito, aqui então vem a explicação dela, né? Por exemplo, Braz, né, a telepatia, o tele significa distância e patia, né, vem de empatia, né, daquela sintonia que existe entre as pessoas. Nesse caso, a telepatia ela é entendida como transmissão do pensamento. Então, há aquele que tem uma maior facilidade, aí nós vamos encontrar um fator anímico, em que o indivíduo tem essa facilidade de perceber essas ideias. Mas, na verdade, assim como no livro dos médiuns, Kardec explica que todos os homens são mais ou menos médiuns, nós podemos dizer que essa assimilação do pensamento, todos nós temos essa capacidade mais ou menos desenvolvida. Então, dentro de uma sala de aula, por exemplo, todos os alunos que estão ali dispostos a assimilar aquele pensamento sem criar nenhuma resistência, que se oponha a essa absorção, todos os alunos, então, estão ali prontos para perceber aquilo que o professor está transmitindo. Só que a ideia que a gente coloca vem exatamente das palavras que estão sendo faladas, ou seja, o professor fala, os alunos escutam. Só que, na verdade, saindo então do mundo material e entrando nesse mundo das energias, nós vemos então que antes da palavra ser emitida, nós temos ideias sendo construídas, porque a palavra ela é o ponto final da transmissão daquela ideia. Então o indivíduo pensa, o indivíduo sente, depois ele constrói a palavra, para poder ali exteriorizar suas ideias. Então, na verdade, quando nós estamos ali elaborando o nosso pensamento, essa força já vai sendo propagada e sendo assimilada também por todos aqueles que estão ali.
Tanto que muitas vezes, quando o indivíduo está passando ali compartilhando a sua ideia, aqueles que ouvem são capazes de antecipar aquilo que ele está dizendo. Claro que não com tanta antecedência, mas a gente vai acompanhando o que ele está falando, acompanhando o raciocínio dele, e a gente acha que é a nossa inteligência que está processando as palavras, que na verdade é o nosso cérebro que está assimilando aquilo que irradia dos seus pensamentos. Nós chegamos a conversar numa outra oportunidade a respeito do terrorismo, quando eu falava para vocês sobre aqueles aviões que atingiram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001. Né? Ou foi 2011? 2011 foi 2011, né? Então, naquele momento. Então, o que a gente dizia? Que muitas pessoas, naqueles momentos que antecediam, né, aquele ato, pessoas sonhavam, pessoas começavam a ter pressentimentos. Então você tem ali, né, a previsão, quando você vê antecipadamente, a presciência, quando você tem um conhecimento prévio, e você tem o pressentimento, que são sensações, sentimentos, na verdade, que começam a ser gerados previamente a partir daquilo que você começa a perceber. E muitas pessoas naquele momento começaram a ter esses pressentimentos, ou mesmo terem sonhos, terem previsões de que algo terrível ia acontecer. A mesma coisa também foi relatada em pessoas que, na ilha de Sumatra, quando teve aquele tsunami em 2004, também foi terrível. Então ali nós percebemos que foi em 2011, né? Foi 2001 as Torres Gêmeas, né? Então foi 2001 Torres Gêmeas, 2004 o tsunami. Então naquele momento pessoas que começaram a ter essa percepção, antecipando esses dois eventos, e nós entramos no campo do misticismo, que as pessoas começaram a adivinhar a partir de um poder sobrenatural. E na verdade era um mecanismo natural em que os pensamentos daqueles que, seja no plano espiritual, já trabalhavam e antecipavam aquele evento, seja, como no caso do terrorismo, aqueles que começavam então a elaborar aquele ato. Então era o planejamento, começaram a ver ali em que data, quem seriam as pessoas, qual método seria utilizado, como eles fariam para poder ter os equipamentos à disposição, qual seria o efeito que eles começavam então já a imaginar qual seria, que teria ali então, né, um avião que bateria num edifício, que seria uma grande tragédia, aquelas duas torres enormes despecando. Vejam então ali a quantidade de ideias que vão sendo propagadas, tanto pelos encarnados como pelos desencarnados. Porque dos desencarnados nós tínhamos aqueles que procuravam dissuadir aqueles homens que planejavam esse ato, ou seja, fazer com que eles deixassem, né, não concretizassem aquele ato, como nós tínhamos também ali espíritos que alimentavam cada vez mais a ideia de fazer com que aquele ato se realizasse. Então, pensamentos de encarnados, pensamentos de desencarnados, todos eles concentrados num evento daquela proporção, é como se fosse uma grande torre de transmissão jogando ideias, jogando imagens, porque essas imagens também começavam a ser elaboradas por parte daqueles que planejavam aquele ato. Quando você vai ali realizar um determinado tipo de trabalho, você mentaliza e concretiza na sua mente a obra pronta. Isso é muito natural. Você começa ali a fazer, por exemplo, dentro da culinária, você começa a elaborar um determinado cardápio, na sua mente aquele cardápio está pronto em cima da mesa, pronto para ser consumido. Para alguém que vai construir ali um determinado tipo de fazer uma construção, ele começa ali a fazer cálculos, pensar no material, pensar nas ferramentas e tudo mais, para chegar depois no final e ver aquela obra pronta. Então nós estamos ali, enquanto nós estamos elaborando essas ideias, a nossa mente, que é esse grande gerador, está ali propagando essas imagens. De uma forma fragmentada, de uma forma completa, não importa. E aqueles que são mais sensíveis são capazes de perceber. Então Kardec fala sobre isso lá no livro A Gênese, sobre fotografia do pensamento, que acaba entrando aqui dentro do mesmo contexto. Então, o que ela antecipa para nós aqui, a Delphine, ela fala para nós aqui, ela traz até um exemplo interessante, né, da eletricidade, da forma como isso provoca em nós uma indução. Então ela fala do tribunal, por exemplo, né?
Nos grandes processos criminais ou políticos, todos os assistentes dos dramas judiciários puderam constatar a corrente magnética que, pouco a pouco, forçava as pessoas mais interessadas a ocultar o pensamento a descobri-lo, até mesmo a se acusar, por não mais poderem suportar a pressão elétrica que, malgrado seu, fazia brotar a verdade, não de sua consciência, mas de seu coração. Então isso traz para nós também de que forma que essas ondas elétricas do pensamento, essas ondas mentais, nos afetam. Aí nós temos então aqueles que aceitam aquele pensamento, e a gente pode ver da forma como isso acontece, né, falando, por exemplo, do magnetismo pessoal, que é algo também bastante importante. Pessoas que têm ali um magnetismo pessoal que acaba envolvendo as outras pessoas, tem uma facilidade de indução muito grande. E nós vimos isso, né? Jesus, por exemplo, tinha o seu magnetismo pessoal em que ele envolvia as pessoas, né, na qualidade dos seus sentimentos, na qualidade dos seus pensamentos, propagando as suas ideias, e era aceita por algumas pessoas e outras pessoas rejeitavam. Pelo fato delas não aceitarem, não concordarem com aquilo que acontecia, elas criavam uma força oposta. E nessa resistência, em que você tem uma força mais poderosa do que a sua, você tem dois caminhos. Ou você se afasta e combate, ou você aceita. Nós vimos, né, me lembro assistindo a documentários da Segunda Guerra Mundial, nós víamos ali os discursos de Adolf Hitler, quando ele juntava aquelas pessoas naquelas praças enormes, fazia seu discurso, e as pessoas ficavam absolutamente embriagadas por aquilo que ele dizia, por mais absurdo que fosse. E aí que entra para nós, quando a Girardini, a Delphine traz para nós aqui, que ela fala sobre os cérebros mais fracos, quando ela diz assim, deixa eu ver aqui, ela falou um pouquinho mais acima aqui, que vocês se lembram. Está aqui, ó, quero falar da eletricidade do pensamento que se espalha como por encanto nos cérebros menos preparados para recebê-los. Então isso mostra para nós, e aqui nós encontramos hoje também, discursos políticos, discursos filosóficos, de pessoas que assimilam, por mais incoerente que sejam as ideias. E aí nós teremos então tanto aqueles que aceitam e concordam com aquilo que é transmitido, como tem aqueles que assimilam e aceitam por fraqueza, né? Fraqueza das suas ideias, fraqueza do seu caráter, e acaba depois sendo envolvido por essas energias. Então nós estamos lidando aqui, estamos tratando de forças muito poderosas que nós não conseguimos ainda entender. E é por isso que ela mesma coloca aqui para nós, né, a Delphine, quando ela fala, né, que no futuro, quando ela diz assim, a eletricidade será um dia empregada tão eficazmente entre os homens quanto já o é agora para as comunicações distantes. E aí nós veremos então, né, que também esse mesmo conhecimento sobre essa força poderosa, e aí nós já temos também, temos ali algumas doutrinas que usam com conhecimento de causa essa mesma facilidade, usando palavras adequadas. Então ali são aqueles experts em comunicações que vai então fazendo com que nós, através de métodos específicos, consigamos induzir aqueles que são os nossos ouvintes. E esse tipo de discurso ele é utilizado tanto, né, entre religiosos, entre políticos, entre cientistas, que procuram propagar as suas ideias com técnicas específicas para envolver aquelas pessoas. Então a gente lembra que é uma técnica que ela pode ser utilizada tanto pelo bem como para o mal. E aí nós veremos então que com o passar do tempo ela será melhor aplicada, né, com maior produtividade, conforme nós não apenas avançarmos no nosso conhecimento sobre a técnica de comunicação, mas ao mesmo tempo também melhorarmos os nossos valores, que vão fazer com que esse conhecimento seja realmente valioso. Então ela traz para nós essa introdução, certamente teremos muito aqui ainda para falar sobre tudo isso, né? Bom dia, Osmar. Conforme o nosso conhecimento vai também se ampliando nesse ponto, né? Mas aqui nós temos então, ó, quando ela diz assim no final, deixando de lado essas grandes emoções,
o mesmo fenômeno se reproduz nas ideias intelectuais, que se comunicam de cérebro a cérebro. O meio, portanto, já foi encontrado. Trata-se de aplicá-lo. Reunir no mesmo centro homens convictos ou homens instruídos e lhes opor a ignorância ou o vício. Então é necessário, fazer essa oposição à ignorância e o vício, mas para isso há necessidade realmente de encontrar esses homens convictos, de reunir esses homens convictos que trazem ali propósitos elevados e todos eles voltados para o mesmo objetivo. Essas experiências devem ser feitas conscientemente e são mais importantes do que os inúteis debates travados sobre palavras. Então ela sugere para nós aqui que até mesmo essas experiências sejam feitas. E nós vemos, isso entrando na no nosso mundo particular, de nós espíritas, nós vemos exatamente isso. Aquele palestrante que começa a trazer a ideia e todas aquelas pessoas ali, sedentas daquele conhecimento, sedentas, daquelas informações. Então elas estão ali com o coração aberto, com a mente aberta, assimilando aquilo que vem sendo transmitido. Só que não é através das palavras, é por isso que nós falamos sobre o ambiente vibratório que existe naquele local. Quando as pessoas dizem que se sentem bem, quando as pessoas dizem que se sentem mal, exatamente porque essa sensação que todos nós temos, que Kardec lembra, que todo médium, e nós todos somos mais ou menos médiums, todo médium é, por princípio, um médium sensitivo. Então nós temos uma capacidade de percepção dessas sensações, das vibrações que nos envolvem, que é muito natural. Então percebam que antes das palavras nós já estamos sentindo aquele clima favorável do ambiente, onde aquelas pessoas se reúnem. E da mesma forma nós vamos encontrar aqueles que se sentem mal, que acabam depois ali combatendo aquelas vibrações, ou seja, é como se ele ficasse se debatendo dentro de um grande lago que ele não consegue se desvencilhar. Então ele tem ali uma única opção, ele se afastar. Porque se ele continuar ali, ele pode até resistir àquelas ideias, mas vai ser aquele combate desgastante, entrando nesse campo dos pensamentos, entrando no campo das vibrações. Então, para nós aqui no mundo material, nós temos uma dificuldade grande de compreender. Porque nós não vemos essas energias nos envolvendo e não vemos essas energias vibrando em torno de nós. Mas do plano espiritual isso já é facilmente perceptível, porque é possível perceber não apenas ali as vibrações, mas a geração dessas energias. A gente se lembra, por exemplo, no livro Libertação, quando André Luiz conta aquele fato que aconteceu naquela igreja, quando ele acompanhava Margarida, aquela nossa personagem. Ele falava sobre as irradiações do cérebro daquelas pessoas que estavam acompanhando aquele culto religioso. Algumas pessoas estavam de corpo presente, porém ali absorvidas por pensamentos fora daquele contexto, nas preocupações do dia a dia, dos compromissos que viriam depois. Inclusive o próprio religioso, o próprio sacerdote, também foi observado desconectado daquilo que ele estava fazendo. E aqueles que estavam envolvidos, nós lembramos daquela senhora que começava a mostrar ali uma certa irradiação positiva, por estar em sintonia com um pensamento mais elevado, mas ela própria também foi envolvida por esses pensamentos mais mundanos, mais ligados aqui ao mundo terreno, e aquele brilho que começava a surgir começou então a se apagar. Então é possível ter essa percepção de ver exatamente ali as energias que nos envolvem, as energias ali sendo produzidas e mobilizadas. Então é o que chama a atenção para nós aqui, Delphine de Girardin, ou de Girardin, que nos traz então esse tema a ser estudado, a ser debatido, porque é uma mensagem bastante breve que ela traz para nós, e nessa brevidade ela apenas desperta a nossa curiosidade, dizendo para nós que é mais um campo a ser explorado, a ser estudado e experimentado também. Porque foi o que ela disse, coloca então vários homens reunidos no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, seja no intelecto, seja na filosofia, seja
dentro do ambiente religioso, qualquer que seja, mas será possível ali observar a força desses pensamentos que se juntam, criam ali um mesmo padrão e todos ali então são capazes de produzir. Deixa eu ver o que você escreveu lá em cima, Brás. Deixa eu ver rapidinho aqui. O que você colocou, eu acabei depois passando. Já tive uma experiência de comunicar com um árabe fora do corpo e eu ouvia em português e ele me entendia em português, né? Pois é, essa aí a gente já tem, né? A gente lembra sempre que o pensamento ele acaba sendo percebido, que nós entendemos ali por pacotes de ideias e de sentimentos que são transmitidos, né? E não apenas ali por palavras, né? Então é algo que a gente está desenvolvendo também. Principalmente no choque anímico, onde o médium sente, vê e atrai para o trabalho aquele espírito que precisa falar ou escrever, né? Aqui a gente já entra então também aqui numa outra situação prática da força do pensamento, né? Um raio elétrico é visto nesse momento por vezes. Então nós temos ali essa mesma força magnética que acontece agora, né? Como a Delfina que sugeriu para nós, né, situações práticas para entendermos de que forma que essas energias atuam, né, no momento em que há uma concentração. Aqui nós vamos encontrar também nos próprios trabalhos mediúnicos, né, essas energias em ação, naquele momento em que o médium, em que nós temos ali aqueles trabalhadores do plano espiritual, exatamente ali direcionando o pensamento para atrair aquele espírito para que ele possa se comunicar. Então é como se fosse o que a gente chama hoje na ficção, né, daquele raio trator, né, em que o indivíduo ele é envolvido e uma força atrativa tão poderosa que ele não consegue resistir, por mais que ele se debata, por mais que ele queira se desvencilhar. Mas naquele momento onde ele se encontra, todo aquele magnetismo que a gente diz, né, que o espírito se encontra preso naquele ambiente, porque uma força magnética ali o mantém fixo naquele local. Mas o que quer dizer tudo isso exatamente? Essa força magnética nada mais é do que o resultado dos pensamentos que estão ali concentrados com aquele propósito. Então existe ali aquele campo magnético de proteção, existe aquele campo magnético de contenção, existe aquele campo magnético de atração. E na verdade não são os campos em si, não são forças autônomas que atuam naquele local, elas são resultados do pensamento de todos aqueles que trabalham. É ali que nós vamos encontrar, então, todos os trabalhadores que estão ali preparando o ambiente, fazendo com que haja aquela proteção. No momento em que os homens estão pedindo essa proteção através das suas preces, né, naquele trabalho prévio de preparação, na verdade não são as palavras, né, o pensamento ali, tanto daqueles que estão concentrados no local, como daqueles espíritos que chegam para ajudar naquele trabalho, toda essa força mental é que gera todos esses campos. A tal turbina iluminativa, já falado aqui por mensagens, né? Sim, né? André Luiz falava sobre isso também, lá no nosso Mecanismos da Mediunidade, né? Então essa turbina iluminativa nada mais é do que o pensamento gerando. Então o dia que nós tivermos, então, a convicção, porque nós lermos e estudarmos é uma coisa, porque mesmo tendo estudado, nós não colocamos isso em prática no nosso dia a dia. Mas quando assimilarmos essa ideia de que a nossa mente é essa força geradora, essa turbina iluminativa, que está o tempo todo trabalhando, produzindo ideias e propagando essas ideias, aí então nós entenderemos exatamente a mensagem que Jesus traz nos Evangelhos sobre o vigiar e orai. Porque o vigiar e orai, ele traz para nós uma ideia muito passiva, de que nós somos aqueles coitadinhos que precisam ficar vigilantes para que a gente não sofra o efeito negativo. Mas e quando nós nos tornamos passivos? Quando nós passamos a gerar essas energias? E quantos, entrando ali num campo mais profundo, quantos e quantos são aqueles que depois de retornarem ao plano espiritual após a desencarnação, começam a sofrer o efeito dos dramas de consciência por terem induzido tantas e tantas pessoas a determinados caminhos de queda, sem que tenham tido necessariamente ali a ideia de que fizeram alguma coisa. Aí eu me lembro, né, de Maíse Braga, lá da Comunhão Espírita de Brasília, quando ela dizia, né, que quantos e quantos são os espíritas que hoje
usam o discurso, usam o estudo para se reabilitarem depois de terem usado esse mesmo potencial no passado para desviarem pessoas por caminhos ali dolorosos. Então, se no passado usou essa capacidade de produzir o pensamento, de induzir as pessoas a determinadas ações, usou isso de uma forma negativa, passam a usar de uma forma positiva. Então ela dizia isso, a gente começa a perceber, né? Todo mundo que fala demais, às vezes fala mais do que deve e depois começa a falar de uma forma mais proveitosa, né? Então tomara que nós não caiamos nessa rede, né? Infelizmente acabamos caindo. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que André Luiz, quando ele trouxe para nós aquela instrução, então, sobre mecanismos da mediunidade, é exatamente ali, mecanismos da mediunidade, de que quais são ali as peças, quais são os processos que fazem com que a mediunidade atue na vida de todos nós. Se nós entendemos esse processo, e mais do que isso, mais do que a compreensão, mas utilizar isso de uma forma proveitosa, aí sim nós veremos uma grande transformação, principalmente quando os homens se conscientizarem dos valores que precisam cultivar. Porque entender de uma forma mais prática, só para vocês verem, nós temos aquele livro chamado O Corpo Fala, já falei dele aqui várias vezes, é um livro muito interessante, que é um estudioso desse campo da psicologia, que começou a analisar quais são as reações físicas que nós temos no momento em que determinados sentimentos e determinadas ideias começam a nascer. Então você tem ali, né, a expressão física em que você fica mais expansivo, em que você fica mais contraído, se você cruza os braços, se você mexe as pernas, se você vira o rosto, se você tem uma expressão de franzir ali a testa, né, de você virar os olhos, tudo isso tem um significado. E esse estudioso então começou a catalogar essas reações. E isso é utilizado, por exemplo, dentro do campo de investigação da polícia, da psicologia. Você começa alguém que está mentindo, alguém que está inseguro, alguém que está querendo ali, né, disfarçar determinados sentimentos. Para aquele que tem uma facilidade de percepção, ele consegue ler literalmente ali o interior das pessoas a partir das suas expressões físicas. Então, esse é o mecanismo. Você sabe que o corpo reage dessa forma. Por isso que o livro se chama O Corpo Fala. Porém, nós vimos ali também que muitas pessoas que começaram a estudar essas técnicas começaram a utilizá-las de mais interesseiro. Por exemplo, vendedores, agentes de turismo, religiosos, falsos médiums. A gente já lembra que a gente leu, que a gente já falou sobre isso, naqueles programas de televisão nos Estados Unidos, em que um médium, e aqui no Brasil também começou a acontecer isso, em que alguém que se coloca como médium começa a jogar algumas ideias para induzir as pessoas de que ele é um médium de verdade. Então ele fala determinado nome, ele toca determinada ideia e uma pessoa já se mexe na cadeira, já começa a levantar os olhos para ficar mais atenta e tudo mais. Tudo isso são sinais que podem fazer com que as pessoas sejam facilmente manipuladas. Então a técnica por si só, ela é um recurso que você pode desenvolver. A direção que você vai usar para a aplicação dessa técnica vai depender dos valores que cada indivíduo. Então você pode ter um médico, um psicólogo, um psiquiatra que tem esse conhecimento e utiliza isso para o desenvolvimento da terapia, como você pode ter alguém que vai induzir isso, como nesse caso dos falsos médiums, que vão fazer então com que essa técnica, né, faça com que a pessoa seja manipulada e prejudicada. A mesma coisa acontece então com a força do pensamento. Quando nós começarmos a desenvolver, entender o potencial da nossa mente, entender esses mecanismos, o efeito que isso provoca naquele que gera e naquele que absorve, e essa corrente mental que é formada, e começarmos a utilizar isso de uma forma favorável, certamente nós teremos ali uma facilidade muito maior para ajudar aqueles que se encontram ainda, né, numa condição de atraso, numa condição de desequilíbrio. Porque aí, então você vai conseguir fazer com que ele seja, de certa forma, manipulado, mas no sentido positivo de fazer com que ele seja conduzido ao reequilíbrio. Pode ser um processo de cura. Mas, mais uma vez ainda, né, a mente é um elemento estudado há muito pouco tempo.
A gente lembra que a psicologia ela começou de fato a se desenvolver a partir ali do início do século XX. Quando nós tivemos ali a psicanálise, né, com Freud, né, com outros grandes nomes, né, estudiosos, então a gente fala que a mente vem sendo estudada há 100 anos. Mas qual é a idade da humanidade exatamente? Sendo que nós temos ali, né, o Homo sapiens sapiens, a nossa espécie tem ali aproximadamente de 100 a 200 mil anos. E a mente só passou a ser estudada de fato nos últimos 100 anos, no último século. Então, quantos e quantos são os mistérios ainda ocultos que nós sequer conseguimos compreender? Mas felizmente para nós, né, enquanto que as nossas ciências materiais procuram entender ali o pensamento, o mecanismo do pensamento, o modo como ele é gerado, a partir de uma visão materialista, porque nós falamos ali do pensamento, como um resultado daquilo que o cérebro produz. Sem o cérebro, você não tem por que estudar pensamento, já que ele é o processo gerador. Agora, nós começamos então, através dos estudos espíritas, a deixar de estudar o cérebro para estudarmos o espírito. E o espírito, então, através da sua mente, é capaz de produzir. Aí, então, nós vamos entrar num outro campo, além aqui um campo já metafísico, que vai além da matéria, e começamos a ter esses elementos. Mas aquilo que a doutrina espírita traz para nós, falando sobre a mediunidade, falando sobre as vibrações, as sintonias, a força do pensamento, os fluidos, a mente como um processo gerador dessas ideias. Então são pequenas teorias que vão sendo lançadas para mostrar para nós, ainda que nós não consigamos entrar com profundidade, porque isso requer um estudo muito além do doutrinário, mas um estudo mesmo científico para poder compreender isso. Então, enquanto nós não entramos nesses estudos mais aprofundados, até porque também nós precisaríamos de novos recursos, basta lembrar, por exemplo, que no plano espiritual existem ali instrumentos que fazem medições e são capazes de detectar essas forças mentais que nós aqui sequer imaginamos, talvez no campo da ficção. Quando você tem um aparelho que você coloca na cabeça da pessoa e você é capaz de ler o que ela está pensando. Para quem assistiu De Volta para o Futuro se lembra, né? Que o Dr. Brown, lá no passado, ele tinha parecia uma coroa estranha onde fazia a leitura do pensamento. É a ficção. Então hoje nós estudamos ondas mentais, estudamos ali através de eletroencefalogramas, estudamos as imagens, para ver de que forma que o cérebro reage. Mais uma vez colocando o cérebro no centro de tudo, e esquecendo da mente, que é o elemento que compõe o espírito. E aí então, quando o espírito for reconhecido, aí sim nós seremos capazes de começar a entender tudo aquilo que o espírito é capaz de produzir. A doutrina espírita nos ajuda através da comunicação mental e dos fluidos no campo da mediunidade. Mas a gente pode pensar assim, mas será que a mediunidade é o máximo que o espírito pode fazer? E aí de tudo aquilo que a gente estuda na doutrina dá para ter uma ideia do extenso universo que existe ainda, além da matéria, que nós sequer imaginamos que exista. Então Delfino de Gerardin traz para nós, através dessa eletricidade do pensamento, né, essa introdução para esse tema, né, e cabe então ali àqueles que são os pesquisadores, né, os cientistas, né, que se envolvem nessas pesquisas dentro do universo espírita, a aprofundarem um pouco mais e trazerem para nós ali um melhor entendimento sobre tudo isso. Bom dia, Chaconete. O Brás colocou, né, o desconfiômetro. Pois é, Brás, né, dá para ter uma percepção ali das coisas antecipadas. Mas, enfim, Delfino de Gerardin trouxe para nós, então, aqui, né, essa introdução. Depois aqui, o médium Sr. Didier Filho, através de Lemané, espírito que inclusive nós já conhecemos, né, que já foi mencionado, já foi citado, já foi também ali até demonstrado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele era um teólogo no passado, né, filósofo também. Então, trouxe para nós essa mensagem chamada A Hipocrisia. Vamos a ele. Deveria haver na Terra dois campos bem distintos. O dos homens que fazem o bem abertamente e o dos que fazem o mal abertamente.
Mas não. O homem não é franco nem mesmo no mal. Afeta a virtude. Hipocrisia, hipocrisia. Deusa poderosa, quantos tiranos procriaste? Quantos ídolos fizestes adorar? O coração do homem é realmente muito estranho, pois pode bater quando está morto, e amar em aparência a honra, a virtude, a verdade e a caridade. Diariamente o homem se prostra ante essas virtudes e falta a sua palavra, desprezando o pobre e o Cristo. Todo dia mente, todo dia é um tartufo. Quantos homens parecem honestos porque a aparência muitas vezes engana? Cristo os chamava sepulcros caiados, isto é, cheio de podridão por dentro e limpos por fora, brilhando ao sol. Homem, na verdade, tu pareces essa morada da morte. E enquanto teu coração estiver morto, não serás inspirados por Jesus, essa divina luz que não clareia o exterior, mas ilumina interiormente. A hipocrisia, entendei bem, é o vício de vossa época, e quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade, vos engrandeceis. Em nome da moral, vos embruteceis. Em nome da verdade, mentis. Então, Lamennais traz para nós aqui essa mensagem. Tem um texto bem interessante, acabei aqui me separando para a gente poder fazer aqui o estudo. Deixa eu ver se eu consigo pegar rapidamente aqui. Só um instantinho, vou correr aqui para... É o Espírito Hamed. E ele fala sobre máscaras. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto para a gente fazer a leitura rápida. Tá aqui, ó, as máscaras em nossa intimidade. Deixa eu ver aqui rapidamente se eu consigo pegar o texto completo. Eu acho que eu consegui. Na verdade, Andréia, todas as pessoas são assim, né? O que a gente vê, por exemplo, dentro do ambiente político, né, o que nós vemos ali é que se torna muito mais explícito porque nós estamos acompanhando através da mídia, através do resultado, isso já se tornou quase que uma cultura nesse meio. Mas quantos são aqueles que, por exemplo, no ambiente religioso, aquele no dia a dia, né, a hipocrisia acontece dentro das empresas, acontece dentro das famílias, acontece na intimidade dos casais. Então, quer dizer, todos estão ali, porque a hipocrisia não é algo localizado na vida das pessoas. Na verdade, isso no ambiente onde as pessoas vivem. Na verdade, a hipocrisia é algo que faz parte da natureza humana. E sendo da natureza humana, temos muito ainda, né, a desenvolver, a aprimorar. Então, pera lá, deixa eu pegar aqui para vocês. Só um instantinho. Peraí que eu estou procurando aqui o negócio certo, gente. Tá aqui, eu achei. É uma mensagem do livro Renovando Atitudes, chamado Verniz Social. Vamos a ele aqui então. Deixa eu só aumentar aqui para a gente ver. Diz assim, ó, é a mensagem número 33. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura,
que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar verniz dessas qualidades. Diz assim, então. Nem sempre conseguimos mascarar por muito tempo nossas verdadeiras intenções e planos traiçoeiros. Não dá para enganar as pessoas por tempo indeterminado. Após vestirmos as roupagens da afabilidade e doçura, para encobrir rudez e desrespeito, vem a realidade dura e cruel que desnuda aqueles lobos que vestiram a pele de ovelha. Realmente é no lar que descortinamos quem somos. É no lar que escorre o verniz da bonança e da caridade que passamos sobre a face e que nos revela tal como somos aos nossos familiares. Trazemos gestos meigos e voz doce para desempenhar tarefas na vida pública, no contato com chefes de serviço e amigos, nos companheiros de ideal e recém-conhecidos. Mas também trazemos pedras nas mãos ou punhos cerrados no trato com aqueles com quem desfrutamos familiaridade. Por querer aparentar alguém que não somos, ou impressionar criaturas a fim de conquistá-las por interesses imediatistas, é que incorporamos personagens de ficção no palco da vida. Ou seja, é como se cumpríssemos um script numa representação teatral. Nada mais que isso. Em várias ocasiões, integramos em nós mesmos não só a sociedade visivelmente externa, com suas construções, praças, casas e cidades, mas também a sociedade em seu contexto invisível, que na realidade se compõe de regras e ordens sociais, bem como dos modelos de instituições criadas arbitrariamente. Captamos, através de nossos sentidos espirituais, todos os tipos de energia oriunda da população. Através de nossos radares sensíveis e intuitivos, passamos a representar de forma inconsciente e automática um procedimento dissimulado sob a ação dessas forças poderosas. Maquilagens impecáveis, joias reluzentes, perfumes caros, roupas da moda e óculos charmosos fazem parte do nosso arsenal de guerra para ludibriar e corromper, para avançar sinais e para comprar consciências. Não nos referimos aqui à alegria de estar bem trajado e asseado, mas à maquiavélica intenção dos túmulos caiados. Por que não conhecemos em profundidade? Porque, por não nos conhecermos em profundidade, é que temos medo de nos mostrar como realmente somos. Num fenômeno psicológico interessante, denominado introjeção, é que um mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos a nós as qualidades dos outros, fazemos o papel do artista famoso, dos modelos de beleza, das personalidades políticas e religiosas, das figuras em destaque, dos parentes importantes e indivíduos de sucesso, e por muito tempo alimentamos a ilusão de que somos eles, vivenciando tudo isso num processo inconsciente. Desse modo, nós nos portamos, vestimos, gesticulamos, escrevemos e damos nossa opinião como se fôssemos eles realmente, representando, porém, uma farsa psicológica. Ter duas ou mais faces resulta gradativamente em uma psicose da vida mental, porque de tanto representar, um dia perdemos a consciência de quem somos e do que queremos na vida. Quanto mais notarmos os nossos estímulos externos, influências culturais, físicas, espirituais e sociais em nós mesmos, nossas possibilidades de relacionamento com outras pessoas serão cada vez mais autênticas e sinceras. Então, aqui novamente, quanto mais notarmos os estímulos externos, influências culturais, físicas, espirituais e sociais em nós mesmos,
nossas possibilidades de relacionamento com outras pessoas serão cada vez mais autênticas e sinceras. A comunicação efetiva de criatura para criatura acontecerá se não levarmos em consideração sexo, idade e nível socioeconômico. Ela se efetivará ainda mais seguramente sempre que abandonarmos por completo toda e qualquer obediência neurótica aos modelos aprendidos e pré-estabelecidos. Abandonemos o verniz social que nos impusemos no transcorrer da vida. Sejamos, pois, autênticos. Descobramos nossas reais potencialidades interiores que herdamos da divina paternidade. Desenvolvendo-as, agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com o mundo. Então, aqui mais uma vez, mensagem em verniz social, né? Bom dia, Angelina. Verniz social do livro, então, Renovando Atitudes. E como o próprio nome diz para nós, né? Renovando Atitudes. O livro fala para nós sobre esse processo de mudança, de transformação, de renovação. E aqui, nesse ponto em especial, no verniz social, nós temos aqui Hamed, através de Francisco do Espírito Santo Neto, falando para nós exatamente com esse tema que Lamennais traz para nós de a hipocrisia. Então isso mostra para nós ainda que é da natureza do mundo. Nós temos essa necessidade de vivermos em comunidade e temos a necessidade de sermos aceitos. E nessa necessidade que nós temos, nós procuramos então sempre nos integrar com as pessoas. E essa integração vem exatamente em nós nos transformarmos naquele padrão que a sociedade, que aquela comunidade, que aquele grupo estabeleceu. Portanto, você vai dizer aquilo que os outros querem ouvir. Você vai se mostrar do modo como todo mundo gostaria de se ver. Então nós vamos ali absorvendo essas influências exteriores para nos transformarmos naquilo que nós somos. E quando ele chamou a atenção aqui para nós, dizendo que no lar é o ambiente onde nós temos maior conflito, nós podemos entender que não é pelo fato de nós estarmos ali o tempo todo com as pessoas. É exatamente porque ali, dentro do lar, quando nós não temos ali, até muitas vezes, um lar formado por pessoas que são antipáticas, pessoas que não trazem ali sentimentos harmoniosos e sentimentos profundos e sinceros, sentimentos nobres uns pelos outros, então as pessoas não se veem obrigadas a agradar ninguém. Então só se agrada aquele que não faz parte do seu círculo íntimo. No momento em que a intimidade começa a aparecer, e aí então cada indivíduo começa a mostrar de fato quem ele é, né, a partir dos seus valores, a partir da forma como ele se expressa, dos sentimentos que ele cultiva. Então nós começamos a ser transparentes. E algo bastante interessante da gente observar, que já foi até comentado aqui outras vezes, né, que a gente pensa que a transparência é uma virtude. E como já foi comentado também, a transparência não é uma virtude. Né? A transparência, na verdade, apenas mostra a virtude ou a imperfeição que existe dentro das pessoas. Né? Tanto é assim que nós temos, muitas vezes, alguém dizendo, olha, eu sou muito sincero naquilo que eu falo. E nessa sinceridade ele joga uma pedra no rosto das pessoas. Porque sim, ele é sincero, sem dúvida nenhuma. Mas o fato de ser sincero não garante que ele tenha ali virtudes que ele possa demonstrar para fazer com que o outro se sinta bem e acolhido perto dele, por mais imperfeito que seja. Né? Então, no caso da hipocrisia aqui, essa prática que, infelizmente, era bastante danosa. E lembrando, né, o que Lamennais disse logo no início aqui dessa nossa mensagem, ele coloca traz uma expectativa, né, daquilo que seria ideal para o mundo. Né? Deveria haver na Terra dois campos bem distintos. O dos homens que fazem o bem abertamente e o dos que fazem o mal abertamente. Porque assim todo mundo fica facilmente identificável. Aquele que é mau é rapidamente identificado e reconhecido. Aquele que é bom também é rapidamente identificado e reconhecível. Mas, quando nós temos a hipocrisia, aí então você tem, principalmente naqueles que fazem o mal, essa máscara da bondade. Que mais dia, menos dia, como nós vimos ali com Hamed,
né, ela vai aparecer. Então, quando o indivíduo começa a mostrar quem ele é diante da hipocrisia, muita coisa já aconteceu, muita mentira já foi falada, muitas traições já aconteceram. Quando nós falamos em traições, nós falamos em traição da sinceridade, independente do campo onde ela ocorra, no campo afetivo, no campo social, no campo profissional, não importa. Então é o indivíduo que mascara a sua natureza negativa, a sua natureza inferior. Então por isso que ele coloca para nós aqui, né? Hipocrisia, deusa poderosa, quantos tiranos procriaste? Quantos ídolos fizeste adorar? Então antes a gente coloca, quantos tiranos procriaste? Por que tiranos? Tiranos são aqueles então que acabam controlando, né, um determinado grupo, uma determinada pessoa, porque a gente lembra que a tirania não é algo que acontece apenas no campo governamental. Quantas vezes nós temos pais tiranos, filhos tiranos, companheiros e companheiras tiranos? Então a hipocrisia criou os tiranos, procriou os tiranos. Por que isso tudo? Porque antes dele se tornar tirano, primeiro ele conquistou. Ele envolveu, ele seduziu. Para depois então ele mostrar a sua real personalidade no momento em que ele já tinha conquistado a sua posição. Mas se todo tirano tivesse mostrado a sua natureza logo no primeiro contato, com toda certeza ele seria rechaçado. Ele seria afastado, ele seria impedido de ascender dentro daquele grupo. Mas primeiro ele seduz. No momento em que ele chega naquela posição, aí então ele começa a mostrar a sua tirania, começa a mostrar todo o seu poder de controlar e afetar a vida das pessoas. Quantos ídolos fizeste adorar? Aí ele traz aqui uma lembrança dos ídolos, principalmente aqui, não apenas religiosos, mas nós falamos de você idolatrar alguém, de você, né, considerar aquela pessoa como sendo ali alguém importante, alguém que muitas vezes até se compara ali a uma divindade. Por que isso tudo? Porque também levou a essa ideia da sedução, levou a essa ideia da perfeição, da bondade inicial. Mas aquela bondade, aquela perfeição encoberta pela hipocrisia, no momento em que ela é descoberta, então vem ali a ideia dos túmulos caiados. Né, o Brás colocou a expressão sincerocídio, né? Então, exatamente, né, muitas vezes ali o indivíduo, dentro dessa sinceridade, ele acaba machucando as pessoas. Então, na verdade, né, essa transparência, ela só terá ali o seu grande e verdadeiro efeito no momento em que ela é envolvida pelos valores mais nobres. É aquele que mesmo quando diz aquilo que você não quer ouvir, é dito com caridade. Então a caridade moral que acompanha a caridade material, como a irmã Rosália trouxe para nós nas mensagens anteriores, ela chama atenção exatamente isso. O que é a caridade moral? É você ajudar alguém a se despertar, alguém a se modificar, e não simplesmente agredir, né? Porque nós temos vários símbolos que mostram para nós a facilidade que nós temos em acusar o defeito dos outros, em apontar o defeito dos outros e não olhar as nossas próprias imperfeições. Temos o símbolo no Evangelho, quando Jesus traz ali o exemplo, né, da trave no olho e o cisco no olho. Nós temos ali, né, um dedo que aponta e outros 3 dedos voltando para nós. A questão da mochila, quando nós colocamos a mochila das virtudes na frente, onde nós podemos enxergar, e aquela que tem os defeitos, que fica nas costas, né? Então, quando nós andamos enfileirados, nós sempre olhamos a mochila nas costas dos outros. Não somos capazes de ver a virtude, né? Então, esses símbolos todos que vão mostrando para nós a facilidade em acusar, mostra exatamente a falta da caridade moral que nós temos uns para com os outros. E nesse caso, quando nós então tratamos com dureza, com esse sentimento de anticaridade, o outro, nós queremos ser tratados diferentes, só que nós não temos ainda perfeições para serem apontadas. Então as nossas imperfeições se destacam, e para encobrir as nossas imperfeições, nós usamos então da hipocrisia, de mostrarmos ali uma segunda personalidade que nós idealizamos e tudo mais, mas que na verdade não se sustenta.
Porque mais dia ou menos dia nós seremos saídos pela própria hipocrisia. André colocou, né? Sempre que ouço isso, acho estranho dizerem que o defeito que vemos nos outros nós temos e não queremos ver. Não entendo, né? Muitas vezes ali, né, Andréia, conforme é dito pela própria psicologia, aquilo que nos incomoda no outro é aquilo que faz parte da nossa natureza. Por exemplo, eu sou alguém orgulhoso. E sou de fato, infelizmente, ainda. Mas vem alguém e se mostra mais orgulhoso do que eu. E ele me incomoda, porque eu quero ser importante. Eu não quero que ele se mostre importante para mim. Eu tenho as minhas opiniões e eu quero convencer as pessoas. E você vem e traz a sua opinião e não concorda comigo. Aí então eu considero você alguém que me incomoda, porque eu quero que você aceite a minha opinião. Eu não quero que você force a sua opinião para mim. Então é nesse sentido que a gente começa a perceber essas imperfeições. É claro que essa expressão, né, do modo como dizem, que vemos as imperfeições, a imperfeição que o outro tem nos incomoda, é dito de um modo genérico. Porque há aqueles, né, cujas imperfeições realmente são ali que pertencem a ele. E pertencendo a ele, né, ele acaba afetando a vida das pessoas. Mas, de um modo geral, dentro desse universo comum que nós vivemos das relações, muitas vezes nós temos uma tendência natural a termos esse egoísmo. Mas como o egoísmo é muito forte, a gente fala do egocentrismo. O ego é a nossa personalidade. Centrismo é quando nós queremos que a nossa personalidade esteja no centro de tudo. Então, sendo egocêntricos como nós somos naturalmente, nós estamos trabalhando ardentemente, pelo menos aqueles que se dedicam, né, nós esperamos estar nesse grupo, né, e temos ali de educar a nossa personalidade, de melhorar os nossos valores, nós nos esforçamos para deixar de ser o centro de tudo. Não necessariamente de ser o centro das atenções. Muitas vezes nós queremos ser o centro do poder. E esse poder pode se expressar através da opinião, através da condução da vida dos outros, através da tirania, que quando chega ali num patamar mais doentio. Mas, de um modo geral, isso faz parte da nossa personalidade. Nós queremos sempre ser o destaque de tudo. No momento em que nós convivemos com outras pessoas, e nesse nosso egocentrismo, que vai agregando ali vários elementos, como egoísmo, como orgulho, como a vaidade, por exemplo, no momento em que nós nos aproximamos de alguém que também começa a manifestar essas mesmas tendências, essas mesmas imperfeições, nós percebemos que a nossa personalidade entra em choque com a do outro. Porque para que ele possa expressar ali, né, o poder que ele tem de sedução, de envolvimento, de ideia, seja lá do que for, para poder conviver bem com ele, eu tenho que conter a minha personalidade, eu tenho que limitar a minha personalidade. Eu tenho que deixar de opinar, eu tenho que deixar de criticar. Então, na verdade, quando nós falamos que o defeito que vemos nos outros são os nossos próprios defeitos, na verdade, todos nós temos os mesmos defeitos. Portanto, é essa briga de egos que existe, em que todo mundo quer ser destaque. Só que como é que todo mundo vai ser destaque se o mundo, né, vive nessa constante competição, em que um quer ser mais forte do que o outro? A gente vai percebendo isso gradualmente. Primeiro é aquela questão da vaidade sutil. Uma pessoa se arruma melhor do que a outra, se exibe melhor do que a outra, seja fisicamente, seja através da palavra, seja através do comportamento. Numa festa, a pessoa que fica se exibindo, depois a gente fala, nossa, mas que pessoa exibida. E mal sabe aquela pessoa que é ele que queria ser o centro das atenções. Que as pessoas fizessem uma rodinha em volta dele. Vamos ouvir a sua inteligência espetacular. Vamos ver a sua personalidade encantadora. Aí alguém do lado começa a brincar, começa a cantar, você olha, já não gostei dessa pessoa. Não porque ela é como é porque ela desviou a atenção daquilo que nós gostaríamos de ser. Então, se nós pensarmos assim, todo esse conjunto de elementos que formam a nossa personalidade, todo mundo tem a mesma coisa, só que na verdade um tem mais do que o outro, e aí então nós vivemos em constante choque. E é através desse amadurecimento psíquico e desse amadurecimento espiritual que a gente vai perceber
que todos nós somos iguais, que todos nós temos que conviver com fraternidade. E a fraternidade é exatamente ali o resultado dessa transformação. Agora entendi, né? É verdade, descobrir esse orgulho e egoísmo latente em mim, né? Está me incomodando cada vez mais. Mas é todo mundo assim, é natural. O autodescobrimento é mais importante de tudo. Quando você diz assim, eu descobri esse orgulho e egoísmo em mim, você descobriu. Quantos são aqueles que vivem há muito tempo e não descobriram ainda? E quando existe essa descoberta, existe o incômodo, é aí que a gente começa então a acalmar um pouco mais, a mudar a nossa conduta, a compreender que se alguém quer se tornar o centro das atenções, que ele seja o centro das atenções. Que nós não precisamos desse destaque. Mas a nossa vaidade ainda é muito difícil, não adianta a gente querer esperar que isso aconteça agora, porque é agora que nós estamos descobrindo. Imagina o tamanho da estrada que tem ainda para passar. Ou seja, passamos no vestibular, porque nós descobrimos que existe isso em nós. Fizemos esse autoconhecimento. Aí vocês vão lembrar, para a gente poder concluir, aquelas 3 etapas, né? A primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o que existe de bom no mundo e aquilo que existe de mal no mundo, em termos de teoria, de valores. Então eu sei o que é hipocrisia, eu sei o que é orgulho, eu sei o que é vaidade, sei o que é mentira, sei o que é verdade, sei o que é isso, o que é aquilo. Depois eu vou começar a olhar para dentro de mim para saber o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim a partir daquilo que eu descobri. E esse segundo ponto é extremamente trabalhoso, porque a gente vai ter que revirar os nossos porões morais e começar a ver coisas escondidas que a gente nem sabia que existia ou jamais queria ter, mas que está lá dentro. E depois vem o terceiro passo, que depois de nós descobrirmos tudo isso, é hora de botar o lixo para fora e começar a fazer aquela arrumação interior. Muitos nem conhecem isso no mundo. Ele vive a hipocrisia, ele vive a tirania, ele vive o egoísmo, a vaidade, de uma forma tão natural, aquilo está tão absorvido e faz parte de uma forma tão profunda da sua personalidade, que ele vai demorar muito tempo para se sentir incomodado de ser daquele jeito. E nós ainda somos assim. Mas alguma coisa já começa a despertar em nós. Enquanto nós continuarmos agindo dessa forma natural, sem termos essa preocupação de que eu preciso ser melhor. E aí você se lembra que certa vez a gente conversava, né? Por que eu preciso melhorar? Me dá um motivo para me tornar uma pessoa boa. Porque o que o mundo me oferece hoje não é muito convincente, não. A menos que eu me reconheça como um ser imortal que precisa evoluir. Aí eu tenho motivo para fazer isso. Mas olhando para o mundo hoje, você vai aí nas ruas, né, nas situações que vão acontecendo na nossa sociedade, fala para alguém que ele não pode ser daquele jeito que ele está sendo agora. Ou seja, nós ainda somos movidos de uma forma muito poderosa pelos nossos instintos. E os nossos instintos dizem que nós temos que sobreviver. Não mais a sobrevivência do passado, onde a nossa vida era constantemente ameaçada. A minha personalidade precisa sobreviver naquele ambiente. Eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser importante, eu preciso ser amado por todos. E, portanto, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Quando eu começar a descobrir e perceber que, independente dos outros, o que a minha relação é direta com Deus, e eu vou evoluir de acordo com aquilo que eu faço por mim, no sentido de trabalho, de transformação, de crescimento, e o que eu proporcionar a mim mesmo, isso vai irradiar a minha volta, enquanto eu não tiver essa consciência, eu vou continuar vivendo confortavelmente. Nós não temos aqueles que são fumantes, por exemplo? Aqueles que são alcoólatras, que convivem muito bem com tudo isso sem se sentir absolutamente incomodado? Por que alguém vai se sentir incomodado pelo egoísmo? Pelo orgulho e pela vaidade? Pois é, entrar no vestibular é fácil, né, André? Terminar o curso é que é o grande desafio. Mas, enfim, esse aqui é o nosso tema, então. Né? Nós falamos sobre a eliticidade do pensamento, que é esse tema tão instigante, né, tão interessante que a gente tem para podermos compreender a forma como o nosso pensamento trabalha, a nossa mente trabalha, porque o pensamento é resultado da mente, né? A mente trabalha a força da mente que nós temos, e depois é que entender a hipocrisia como mais uma das imperfeições do nosso caráter que precisa ser combatido. Então concluímos por aqui
Exatamente. Né? Esse conhece-te a ti mesmo, né? No portal de Delfos nós tínhamos lá, conhece-te a ti mesmo e conhecerá todas as forças dos deuses e do universo.